E aí, pessoal, Bruno de Deus por aqui e hoje nós estamos no nosso segundo episódio da leitura coletiva de O Nome Dela é Luana. Hoje, em especial, estou eu aqui com o Gustavo, um dos autores dessa obra. E aí, Gustavo, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, todo mundo. Galera, hoje, diferente do primeiro episódio, vai começar de uma forma diferente. Hoje, só nós dois conseguimos entrar aqui, mas a galera do grupo vai participar através de alguns comentários do nosso grupo no WhatsApp. Para você que não está na nossa leitura coletiva, a gente abre essa live aqui uma vez por semana, justamente para a gente trocar uma ideia para quem consegue se encontrar aqui neste horário, mas a discussão continua lá no grupo do WhatsApp também para todo mundo. Então, sem mais delongas, eu tenho que falar para ti que, nossa, essa segunda parte ela me pegou ali muito, porque agora porradaria, correria, os negócios vai avançando, né? Acelera bastante a história, inclusive os capítulos são um pouco mais curtos, né? A gente avança rapidamente aí no 11, 12, 13. Nossa, tipo, o 11, beleza, parece que começa mais ou menos ali num ponto que a gente já estava meio acostumado nos primeiros capítulos, porque é a conversa da Mirella lá com um advogado, né, o processador que está cuidando do caso dela. Então é mesmo que a gente resgata aquilo que aconteceu nos primeiros capítulos. Aliás, o primeiro capítulo, se eu não me engano. E aí eu já pego ali aquele negócio e já falo assim, gente, como é complicado, porque o cara já demonstra ali a total falta de empatia, diretamente falando. Porque enquanto a Maria tá lá desesperada, porque tem mais de 2 semanas que ela não encontra a filha dela, o cara simplesmente fala: Ah, desculpa, eu não consegui ver seu caso porque eu estava na Disney com os meus filhos. Nossa, isso aí pegou pra mim, viu? Enfim, é muito comum, inclusive, quando a gente se lida com essa situação em que o problema da gente é muito maior que o problema dos outros, né? Então, a gente minimiza o fato de que uma mãe tá sem saber por onde anda a filha dela e tá comendo, em quais condições. Isso não é importante. E tem um recorte social muito forte, né, nessa fala. Nossa, sim. É bem revoltante, é bem revoltante. E aí acaba que no final do capítulo o negócio já mostra pelo que veio, né? A segunda parte. Porque acaba simplesmente com um incêndio lá na casa da Joana. E aí, quando eu li isso, eu já falei assim: Meu Deus do céu, esse negócio vai dar uma problemaiada. Porque é óbvio que a culpa vai cair pra cima da Maria. E já tava mais que óbvio também que a gente ia pegar pra esse lado de que, com certeza, foi uma artimanha ali daquela organização pra conseguir puxar a Luana pra dentro dessa organização de qualquer forma. Ela ia pra casa da avó, mas agora não existe mais casa. Pronto, resolvido o problema deles. E a revolta, né? A revolta da Joana, não sei se ela já veio nesse capítulo, faz um tempinho que eu peguei, ou se ela já veio em breve. Essa revolta e a maneira como a gente vai escalando desde a fake news lá atrás e com a questão do centro, e as coisas vão ficando cada vez piores. Porque é isso, né? É a proporção que as coisas vão tomando, principalmente nesse local de onde a gente tá falando no livro. Cara, é muito efeito dominó mesmo, né? Um personagem que é apresentado pra nós como se fosse um pretendente forçado pra Maria logo após o falecimento do marido dela, que é o Machado. Ele é apresentado ali de uma forma que a gente percebe que ele tá inserido nesse meio, mesmo que ele seja um cara que tá sendo totalmente manipulado, ele tá ali até acusando a Maria, mesmo que ele saiba a verdade, esteja envolvido nessa questão. É muito pesado isso, porque a Joana, nesse sentido, ela também é uma vítima muito grande, porque ela, além dela ter perdido tudo que ela tinha construído, ela ainda acredita numa mentira contada pelas pessoas que ela mais confia. Mas assim, é muito difícil comentar do nosso livro e não fazer comentários com o nosso atual cenário político, né? Hoje a gente tem Nossa, mais uma lei trágica sendo debatida no Congresso, não vou nem entrar nos pormenores, mas quando a gente está distanciando as pessoas que estão fazendo essas leis, as pessoas que estão indo atrás dessas políticas públicas, das pessoas que de fato são objeto de origem, é isso que acontece. Quando todo tipo de violência ela é muito maior dentro de casa. Então, 74% dos estupros são com meninas de menos de 14 anos, 70% é feito dentro de casa, sabe? Dentro do próprio lar. E isso daqui é um lugar comum de onde que vem essas mentiras, por que que a gente acaba acreditando tanto dessas pessoas, assim. Enfim, escala muito, mas ao mesmo tempo é quase óbvio, né? É uma coisa que estava muito na nossa cara também. A relação de, poxa vida, com quem que eu posso contar? Eu acho que aqui a gente chega nesse momento do livro já que a gente fica muito nessa de tentando achar com quem que elas podem contar. Elas estão elas por elas mesmo, assim. É muito frustrante, inclusive. nossa, sim. E, cara, é bizarro, que da última live que a gente fez, né, na última chamada que a gente fez, vocês comentaram que vocês escreveram esse livro aí já tem um ano, né? Mais ou menos. E, cara, a gente vê que a gente não evolui nada, né? Na história do ser humano, a gente não evolui nada.
Porque tem muitos temas que vocês abordam deste livro que a gente está vivendo agora, nessa semana. Exatamente. É assustador, é assustador. E é revoltante, né? É revoltante ter que manter a esperança nesse cenário desolador. Mas eu queria ouvir de você, o que você achou do Machado? Como é que foi pra você ter um plot nesse ponto aqui no capítulo 11 ainda? Nossa, eu comecei meio ali revoltado com ele. Eu não liguei ele ao incêndio nessa parte. Eu pensei mais que ele era um cara ali que tava ali. Claro, um olheiro, né? Meio que um espião ali do que tá acontecendo por baixo dos panos lá no culto de Jericó. Só que a virada dele de um cara que foi apresentado como alguém que estava interessado pela Maria, ele se colocar contra ela a partir do momento ali que ele perdeu as chances com ela, sabe? E mais pra frente a gente vai ver que, beleza, ele é um cara que agiu daquela forma e fez tudo que foi empregado a ele, acreditando que o que ele estava fazendo era algo bom, pra fazer com que na cabeça dele, mesmo que ele saiba que algo errado, seja maquiado pra que seja uma coisa positiva no fim das contas, pra ele lidar com essa culpa que ele tá sentindo dentro dele. E é um negócio que a gente vê acontecer bastante também. Acho que tem vários pontos aí para serem abordados antes de ir. A gente pode já pular para o próximo capítulo. Mas como é comum homens que são príncipes encantados até serem rejeitados, né? Isso é algo bem comum. Sim. Acho que, infelizmente, a gente não tem mulheres hoje debatendo aqui hoje que elas poderiam trazer as visões delas, mas isso é, enfim, temos amigos, ou até mesmo no passado menos esclarecido, a gente também acabou se tornando um pouco desses personagens e olhar para trás e olhar para frente para não repetir esse caminho é um desafio. E como a gente vai criando justificativas para as decisões que a gente já tomou. Eu tenho um grande amigo que fala que desculpa só serve pra gente, não serve pros outros. O Machado é exatamente essa questão. Assim, exatamente. Caraca, nossa, essa frase foi forte, nossa do céu. Meu mestre que usa essa frase, meu mestre do jiu-jitsu. Desculpa só serve pra gente, não serve pros outros. Real. Bora então seguir pro capítulo 12. A Mirella se passa por advogada de Joana. Nesse ponto eu já comecei a perceber o quanto que a Mirella, ela vai atrás mesmo. Ela entra no campo de batalha até mesmo sem pensar direito nas consequências, pra alcançar os fins que ela quer, sabe? Quando eu vi que ela tava assim, calma aí, peraí, o que ela tá fazendo mesmo? Que a gente meio que é jogada ali de repente, né? Como assim? Que advogada da Joana? Até eu entender ali. Nossa, não é possível que ela tá fazendo um negócio desse. A proporção de coisa que pode resultar na carreira dela, se alguém descobrir, né? A gente vê que no decorrer do livro que é justamente isso que acontece. As ações da Mirella se voltando contra ela. Tem uma nuance aqui que fica muito claro, é que a gente meio que mostra que a Mirella, ela é uma policial safa desde sempre. Então ela não é alguém de início de carreira, ela é alguém que já passou e já entende como as coisas funcionam, mas o risco que ela se coloca, porque essa situação ela acabou levando pro pessoal mesmo, e querendo resolver, é surreal. Eu gosto bastante desse capítulo, ele me deixa tenso em vários momentos, inclusive no debate, da maneira como ela quase, mais no final do capítulo, que ela quase acaba se dando mal. Esse capítulo eu também tenho algumas inspirações nele, assim, da época do jornal, que a gente também via algumas situações bem semelhantes a essa. Tem um pequeno caso que eu queria contar rapidinho, de uma amiga minha, que ela é uma mulher branca, né? E aí ela queria fazer medicina, ela já fazia outros cursos e tal. E aí um dia, aqui em Cuiabá, ela decidiu ir no hospital. Ela colocou um jaleco e ela foi entrando. Ela foi entrando dentro do pronto-socorro que eu, jornalista, não conseguia acessar, por uma série de motivos que eles estavam, pedindo, por conta de matérias, tudo. E ela foi entrando sem ninguém pedir um crachá, uma identificação. Ela chegou na UTI, no hospital público, que ele não deixava qualquer coisa entrando, só porque ela estava com jaleco. Então aqui a gente sabia que a Mirella não é esse personagem, que ela precisava de mais um traquejo para passar como advogado e tudo mais. Mas como delegada, ela já tinha todos os trâmites, ela sabia como acessar esses espaços. E é muito da hora ver que as experiências que ela já passou, nesse sentido, colaboram com os personagens que ela encarna para a resolução do caso. Eu curti muito, porque o fato dela meio que se colocar em risco é uma forma dela continuar com a sua investigação, porque ela sabe que se ela seguir o sistema, ela não vai conseguir as respostas dela, porque ela mesma, eu acredito que no decorrer desses capítulos, fala que ela conhece bem como o sistema funciona, até faz uma relação também com a Maria, no sentido de, a Maria também é uma pessoa que sabe que o sistema nunca vai olhar por ela, então eu preciso, sim, agir com as ferramentas que eu tenho aqui em mãos, mesmo que não seja algo que o sistema aprova, para conseguir até o resultado que eu sei que o sistema não vai me entregar.
Aqui ela solta a frase do Capitão Nascimento na nossa cabeça, né? O sistema é foda, ainda vai morrer muito inocente. Ela é impossível, né? Isso tá na personalidade dela. Eu lembro que eu até liguei com o Emerson, assim, como é que pode uma delegada ser tão impossível? Mas é dela, e isso acaba transparecendo conforme vários capítulos, conforme as situações vão ocorrendo, ela age primeiro, tem esse ímpeto de não deixar as coisas. Ela não é uma grande estrategista, ela é uma ótima executora, né? Exato. Nossa, a frase aí define realmente a personalidade da Mirella. É importante saber também que tem um assunto do capítulo 13. Por que que a Mirella, ela tá lutando tanto por esse caso? Não é só por conta da justiça em si, né? Tem um envolvimento com algo que aconteceu no passado dela. O que eu acredito que sirva muito como combustível para ela até mesmo se sacrificar para conseguir respostas, já que anteriormente, no caso que aconteceu com ela não teve as respostas que ela teve, né? Que pode ter refletido em tudo que ela viveu até então, até mesmo a questão do vício que ela tem com o álcool. Essa conexão da Mirella com a Maria, a gente demora para entender, mas sempre, desde o primeiro, rola uma empatia forte entre as duas. Tinha a Jurema também, como pano de fundo, e outros personagens que se conectam, mas rolou uma identificação. E aí, conforme a história vai andando, a gente vai entendendo que essa identificação é em vários aspectos. Então, a primeira identificação é claramente racial, e duas mulheres que passaram por situações. E você vai vendo que as histórias são mais parecidas, elas ecoam o passado da Mirella, que ela tá o tempo inteiro tentando abafar um monstro muito forte interior dela, que acabou desarranjando a vida dela, né? Ela é uma pessoa em sofrimento, né? A Mirella é uma pessoa em sofrimento, isso tá passando, assim. E aqui fica muito já mais claro um pouquinho do que ela passou, tá passando, e como isso é algo que ela não superou. E esse não superar fez com que Mirella se tornasse essa delegada para o bem e para o mal, com sua impulsividade, não impulsividade. A gente começa a entender que essa impulsividade também não é algo que veio desde sempre, que ela passou a ser assim depois de ter sido passiva em muitas ocasiões do passado. É quase que um efeito rebote de como que ela aprendeu a lidar com essas situações daqui para frente. Mas eu queria também te ouvir, se isso também já fica claro. Às vezes a gente quer escrever isso, mas é sempre isso que a gente passa, né? Não, não, esse capítulo pra mim foi ali a meio que a justificativa, saca? Você já apresentou no capítulo 12 um ponto que eu falei assim, cara, como é que essa mulher se arriscou desse ponto? Não só nessa parte, até na questão também dela ter sido um suporte pra Maria naquele atentado contra o terreiro também, mostrou muito a personalidade dela de para tudo e vambora, custe o que custar. Então aqui a gente começa a entender o motivo dela ter essa característica, saca? Foi uma construção mesmo da personagem desde esse passado que ela sofreu. A gente entende também essa questão que ela tem com o fato dela estar com a cabeça tão conturbada que ela acaba trabalhando e focando muito no trabalho dela durante o dia e durante a noite, quando ela chega em casa, ela acaba se afundando ali na bebida para tentar não pensar nos demônios que tem aqui dentro da cabeça dela. E um outro capítulo que eu acho que ninguém daqui chegou a comentar, que também me chamou a atenção, foi o capítulo 13, né? Que é a conversa da Mirella com a amiga dela, Débora, que também traz um pouco desse passado, né? Com a Rayane e tudo mais. E também coloca bastante em evidência a questão da bebida como uma válvula de escape e da amiga percebendo que a Mirella tá exagerando e pedindo para ela parar, para ela dar uma segurada, e no final do capítulo a gente vê a Mirella voltando para isso de novo, né? Se amparando na bebida de novo. Também é um capítulo que mostra bastante esse caminho da Mirella, né? De se apoiar no álcool. Tanto que aí a gente fica sabendo, né, do caso da Rayane, que era a amiga dela nesse mesmo capítulo. E até aqui que a gente descobre que existe a possibilidade da questão da morte do marido da Maria ter uma relação direta com a morte da amiga dela no passado. Isso aí eu falei assim, gente, a conspiração só piora cada vez mais. E como é que você acha que alguém, que é uma delegada renomada, vai lidar com isso, né? Como que isso vai afetar? Porque a gente é um caso que ele é diferente de todos os outros que ela costumou atuar. Esse acaba tendo uma relação direta com o passado dela, com a história dela. E aí, daqui pra frente, ultrapassar as barreiras éticas se tornam ainda mais complexas, né? Sim, porque acaba que tudo que ela já fez acaba tendo reverberando pra ela mesma, porque não passa despercebido por todo mundo. E ela até sabe disso, mas ela não tá nem aí. Então, tipo, então vai fechando pro lado dela cada nova coisa que ela vai fazendo. Aí você fica meio desesperado assim, mulher.
calma, mas ela vai. A gente acompanha ela e vambora. E por dessa questão também de ter uma ligação forte com o passado dela, é isso. Agora só vai piorar. Se ela já estava impulsiva no sentido para ajudar a Maria, agora que tá total ligado com o que ela viveu, não tem mais limite para ela, não. É o tipping point, né? Daqui pra frente, só pra trás. É um ponto de não retorno. Eu diria que o capítulo 13 é o ponto de não retorno da Mirella mesmo, que aparentemente ela não vai ter como mais. Na verdade, piora, né? Porque a gente sabe, mas aqui já acho que é o primeiro ponto de não retorno, onde ela fica muito claro que ela vai até as últimas consequências pra descobrir a verdade, pra ir atrás, pra conseguir resgatá-lo. Também, pano de fundo do Cláudio, também, dessa história do passado ali, de todo mundo. Nossa, sim. Não, a gente acaba descobrindo como é que aconteceu a morte dele, né? Porque no começo a gente só sabe que ele acabou falecendo, mas a gente não sabia que foi por conta de um assassinato que aconteceu ali próximo ao Santuário de Jericó. É como vocês falaram também na última chamada, é um terror social, né? É assustador porque é muito verossímil. E dessas ligações, a gente até meio que fala assim, não, a gente até dá uma de amiga da Mirella ali naquela mesa de bar. Nossa, é muita ligação, assim, você tá meio que dando uma pirada, mas aí você vai lendo e vai vendo as ligações que não tem como negar, sabe? É isso, tem um negócio muito estragado aí por baixo dos panos, e o que era a questão de uma mãe desesperada por recuperar sua filha vai revelar toda uma teia de crime e de coisa carnicenta, sabe, ali por trás. É isso. E é uma teia de crime que consegue navegar com muita facilidade num estado leniente para determinadas pessoas, para um determinado grupo, porque o pouquinho do que a gente queria era mostrar isso, que nada disso é impossível, na verdade é bem comum, mas que ao mesmo tempo a lei ela é muito dura, ela é muito dependendo de onde você tá. Então você vê essa teia, como uma maneira vai construindo, e a Mirella, por saber disso tudo, ela acaba navegando nisso, mas ao ver essas barbaridades, ela não consegue se conter, e talvez agir com mais sabedoria, ela vai agir para tentar resolver algo, e ao deixar pela burocracia, pelo trâmite legal, as coisas se arrastam até um ponto que também não teria mais retorno. Acho que parte muito disso. E seguindo para o capítulo 14, a gente dá uma quebra ali para a gente descobrir um pouco mais sobre essa organização criminosa. A gente tem uma conversa entre o próprio Machado com o superior dele, que é o Silvio, Silvio. do Silvio, que é um babaca. Nossa, já deixando claro aqui. E, tipo, a gente entrega mais ali. Que o Cláudio em si, ele foi o responsável pelo incêndio na casa da Joana. A gente descobre que isso culminou na questão da Luana ir para o abrigo da igreja. E a gente descobre que o grande cabeça ali dessa igreja, ele tem um interesse sórdido pelo perfil em si da Luana. E que isso veio desde a época do pai da Luana. Desde a época do Cláudio. Que a morte do Cláudio aconteceu porque provavelmente ele foi contra essa questão aí agora já jogaram na nossa cara ali o que é, né? O tal do ritual de purificação, aquele negócio de purificação que eu tenho medo de descobrir que é na real. Então, quando chegar no momento, né, não vai ser eu a pessoa que vai te dizer o que é o ritual de purificação. Mas o Silvio é um personagem emblemático, que ele aparece com mais força e a gente vai entendendo que o Cláudio não é o grande vilão e parece que os grandes vilões estão cada vez mais enterrados nessa história, assim. Mas a falta de escrúpulos do Silvio que é mais surreal, assim. Porque o Cláudio, ele também é capataz, né? Ele obedece. Ele obedece, né? O Machado obedece, ele é o capataz, ele vai nessa onda, acreditando ainda na figura do líder da fé, enfim, justificam os meios, mas o Silvio já tem mais uma questão de arquitetura do processo, né? O que eu quero e até que ponto eu vou iludir e fazer com que os outros ao meu redor trabalhem para mim. Não, total. E o cara, ele até dá uma escorregada lá, dá um xingão no Machado aí, mas depois ele contorna a curva ali e usa da religiosidade pra fazer o Machado meio que, não, tá tudo bem o que eu fiz aqui agora foi pelo um bem maior, sabe? Essa manipulação, esse jogo pra virar aí a cabeça da galera. E é isso que faz dele um vilão real, assim, que a gente conhece pessoas que conseguem manipular dessa forma. Quando a gente vai criticar pessoas, religião, a gente não critica a religião, a gente critica a religiosidade, a gente critica a maneira como aquilo está se expressando. As pessoas que frequentam uma série de denominações, evangélicas, não evangélicas, espíritas, elas vão ali com o fundo do coração, elas estão tentando dar o melhor. E muitas dessas instituições também estão tentando tirar e dar o melhor para essas pessoas.
Mas essas instituições, assim como a gente, assim como a sociedade, é formada por pessoas, e as pessoas conseguem entender como esses mecanismos funcionam e utilizar isso para jogar o seu jogo, para fazer as suas maldades. E o Silvio consegue, ele entende a letra da lei, ele entende a palavra, ele entende a Bíblia, ele entende os ritos, ele entende a doxologia, ele entende como ser polido para fazer com que os seus não sigam. Nossa, sim, e é muito perceptível e é muito assustador como eu vivi a minha vida toda numa igreja. E é aquilo, até a palavra de Deus fala que existem muitos lobos entre as ovelhas, né? Que a gente tem que ter essa percepção de que quem tá lá em cima, às vezes, não é um profeta mesmo de verdade, é só uma pessoa ali que tá querendo usar da comunidade para bens pessoais, que é o caso que a gente tem aqui. Mas o assustador é justo essa questão de usar argumentos que estão ali na fé das pessoas para manipulá-las. Eu acho que esse é das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer. Enfim, e a gente está vendo isso acontecendo no nosso congresso, Agora, utilizando de uma visão distorcida da fé e da religião e da palavra para, com isso, obter um ganho político ou obter ganhos pessoais. Isso acontece, é triste. É a importância da gente distanciar, entender as diferenças e os tempos que a gente está falando. Mas, enfim. a importância também de a gente trabalhar isso, principalmente na literatura. É uma força muito grande que eu vejo em Luana também. Nessa história, me mostra esse lado da moeda. Me explica como funcionam os rituais. Rituais esses e uma religião que eu não tinha conhecimento e que durante o meu crescimento foi demonizada. Eu só comecei a entender porque eu abri ali, saí daquele âmbito, comecei a enxergar que existem pessoas diferentes e que muito do que foi falado para mim, quando eu vivenciei, não era a mesma coisa. E eu vejo muita importância de trabalhar esses conceitos aqui dentro de Luana também, porque às vezes a gente tem um conhecimento prévio estimulado por outras pessoas que a gente vai desmistificando aos poucos, tendo contato com esse conteúdo. Exato. Tem uma... Enfim, eu também cresci na igreja e vi religiões de matriz africana serem demonizadas ao longo de toda a minha história. E aí, depois, quando você vai pesquisar, você descobre que aquilo que a gente aprendeu a odiar, que a gente aprende, e aprendeu a odiar cegamente, sem saber o quê, e começar a referenciar, usar palavras pejorativas para falar de negritude, de uma maneira geral. E eu nunca esqueço que, enfim, toda vez que a gente pensava numa situação de ver um despacho, por exemplo, era aquilo, chuta, faz xixi em cima, tem um monte de, né, crendice. E aí, uma vez, um historiador amigo meu falou assim: vocês já pararam para pensar de onde surgiu essa história do despacho? Eu falei, não, eram escravizados que tinham fugido de fazendas. Eles, ali, onde eles encontravam o chamado despacho na época, era um ponto de seguro. Então, eu tinha uma comida pesada, um frango, que a pessoa estava viajando há dias, talvez ia viajar mais dias. Eu tinha uma cachaça, porque à noite ia fazer frio, então era uma maneira da pessoa se aquecer. E eu tinha uma certeza que ela poderia dormir naquele lugar, aquele lugar era seguro para ela seguir viagem. Por isso que era na questão da encruzilhada. E a gente se perde nisso. E por que as pessoas odiavam isso? Porque quem odiava eram os senhores, que não queriam perder a sua posse, os seus funcionários gratuitos ali. Passaram-se tantos anos disso, pouco mais de 100 anos da abolição, mas esse ódio ele ainda está ali incutido na nossa sociedade, porque a gente aprendeu a odiar o escravizado que fugia, não o senhor que escraviza. Nossa, pegando esse fio da meada aqui, se a gente for fazer uma conversa sobre só isso e o que está acontecendo no Congresso também, tudo que reflete, saca? No fim dos pontos é isso. É isso. A gente culpa a vítima e idolatra o culpado. É isso. Tanto é que, enfim, não quero nem entrar muito no mérito de criticar conservadorismo e tal, mas o que é a essência do conservadorismo? É conservar o status, é conservar a maneira como as coisas estão. Não é. Aí a gente mudou, eles mudaram ali para parecer que são pessoas de bem. Não. É conservar as estruturas de poder, onde as estruturas de quem decide o que é certo e errado, quem decide se a mulher, como que ela deve ser punida por tal coisa, enquanto o homem não deve ser punido por tal coisa, né? O que está rolando da gente mostrar que o aborto de uma criança é pior do que ela ter sido estuprada por um familiar. Enfim, isso é abjeto de um tanto que eu não consigo nem dizer. Assim. Mas causa nojo, asco. Enfim, você vai ter que ter trabalho para editar, né? Porque essas palavras aí, elas, inclusive, eram uma dificuldade nossa no livro, né? Era mais 16 por conta de tratar de toda essa complexidade. Sim.
Vamos embora então, capítulo 15. Mirella fala sobre suas suspeitas com Maria. Depois dos capítulos, a gente tem as ligações que a Mirella acaba fazendo ali, através de um bate-papo com a amiga dela num bar. Ela já faz ligações. A gente já tem uma certeza de que tem uma certa razão nessas ligações que ela faz. A gente tem a visão dos antagonistas dessa história, né? Dos vilões. E aí, quando a Mirella conta pra Maria que elas estão mais envolvidas do que as duas poderiam imaginar, eu vi também que nesse ponto o peso foi ainda maior, porque o fato da distância entre a mãe e a filha, que era o problema que a Maria estava focada nesse instante, era um negócio. Mas agora disso aqui virou isso aqui. Porque a Luana tá correndo muito perigo. E a Maria tá sendo totalmente prensada pelo sistema. Não pode mexer, não pode fazer nada. Eu tô presa aqui dependendo da Mirella para fazer alguma coisa por mim. Enquanto minha filha tá cada vez sofrendo mais perigo. Eu só imagino o desespero da cabeça dessa mulher nesse capítulo. E assim, né? O que você acredita, né? Em quem você acredita, né? Porque lá no começo ela tinha achado que o Olavo tinha sido bom pra ela, né? Ela não tinha essa percepção de que ele tava. Era um desdém absoluto por quem essa pessoa é, de onde ela veio. Né? E aí aqui fica mais claro que é mais alguém que tá atrapalhando e ela não tem pra quem gritar. Pra quem que ela vai gritar? O sistema não a ouve, não a enxerga. Aqui a invisibilidade da Maria e de todo mundo fica muito claro aqui. Que assim, já vinha ficando, mas esse mãos atadas deixa isso muito claro que para quem você grita quando o sistema que era quem tinha que ouvir também não te ouve? Eu só consigo falar isso, é assustador. E, tipo, saber o que vai acontecer também no próximo capítulo, que parte desse momento, sabe? No capítulo 16, a gente tem a conversa da Mirella com a mãe da amiga dela, que acabou falecendo, né? Vítima dessa teia de crimes também, pelo que a gente pode entender. É bem difícil, diga-se de passagem, acho que ela não se fala Muito. Eu peguei muito no sentido de... Eu me coloquei muito no lugar da Mirella nesse capítulo, por X questões pessoais aí também. Mas deu pra ver que a Mirella tinha uma ligação muito forte, não só com a amiga, mas com a família da amiga dela. E a mãe da amiga dela sentiu falta da Mirella nesse momento difícil. Enquanto a Mirella tava agindo e tava pensando que a forma dela agir era o melhor pra mãe da amiga dela. Só que no fim das contas não foi. E mesmo que ela tivesse esse sentimento, ela ainda ajudou. Mas é impressionante como às vezes é uma falta de alinhamento de expectativa mesmo, né? Eu acho o que é melhor pra você, você acha que é melhor pra mim, mas a gente não senta pra conversar. E eu sei que também aqui tem muitas camadas e tem o fato de que como que a Mirella estava tentando lidar com a dor, né? E não, obviamente não foi da melhor forma, a gente fica muito claro ao longo do livro que por mais que ela quisesse esconder, esse passado corrói ela e perseguia ela. E aqui ela tem que voltar para esse passado para tentar pensar no futuro, né? É meio essa metáfora aqui, né? Nossa, sim, confrontar mesmo, de frente mesmo, lidar com questões que ela não tinha lidado, não no sentido até da questão do que justiça tá devendo para ela, mas questões pessoais, dos relacionamentos que ela tinha no passado. E eu fico pensando também no psicológico dessa personagem, porque é muita coisa de uma vez na cabeça dela, sabe? É voltar num negócio que machucou ela tanto tempo e tudo degringolando, um efeito dominó mesmo. Ao mesmo tempo que ela tem a outra questão da Maria também, que ela tá preocupada. É muito difícil, assim, né, falar de situações que aconteceram e no caso dela que perdeu a filha da maneira que perdeu, a gente sente nas palavras a dor da mãe, a dor da própria Mirella, essa dor de abandono, né, que às vezes as pessoas têm mesmo esse sentimento quando alguma coisa ruim acontece. E eu fiquei muito impactada com isso, porque pra mim é uma coisa assim que uma coisa parecida aconteceu na minha família e aí a gente vai revivendo, sabe? Cara, a cena tá muito bem escrita, eu fiquei com muita dó. Todo o livro, na minha opinião, até agora tá maravilhoso. Eu achei muito sensível, uma sensibilidade bem grande dessa conversa. Embora a Mirella seja uma personagem bem, assim, dura na queda, vamos colocar assim, né? Mas eu tenho muita empatia por ela. Cara, o capítulo 16 também eu achei ele bem pesado, né? Que é a visita à casa da Rayane e a conversa da Mirella com a Marta. Então, assim, né, um capítulo mais focado num diálogo, assim, cheio de nuances, né? De mágoa, arrependimento, conformidade. Essa personagem, a Marta, né? Não sei se ela depois terá mais destaque na trama, assim, mas o pouco ali que essa participação dela nesse capítulo, personagem eu achei tão marcante de mostrar uma pessoa que já tá
que acabou, né? Essa pessoa que não tem mais esperança em nada, tipo, perdeu a filha e perdeu a completa fé no sistema, assim. Algumas falas dela ali me pegaram muito, assim, fiquei bem mexido, né? Ela representou a desesperança, assim, de muita gente, né? E acho que foi uma coisa bem chocante pra Mirella ali, também acaba virando um ponto de virada pra ela, tanto que depois ela se embrenha na caça ali e tal. Então, talvez, assim, um dos capítulos mais importantes do livro seja esse 16, assim, que acho que a gente entende um pouco mais do passado da Mirella, tem todo esse contexto ali do peso, né, de quanto aquilo tudo tá errado já faz tempo, e que começa a virar um ponto de mudança pra trama e não entrar mais profundo ali na investigação e desdobramento mesmo de até onde isso vai parar, né? Achei bem interessante. Porque uma coisa que o livro meio que é uma trama que suga, que a gente fica na dúvida, o que é paranoia da Mirella? O que é teoria da conspiração? O que é, de fato, o que está acontecendo? Então, e quando a gente está nesse momento de tensão, qualquer formiguinha vira um monstro. A gente não sabe o que pode ser. E esse pode ser um caso ou não. Então, ela termina o capítulo sendo vigiada e ela vai entendendo que talvez os passos dela, que até o momento estavam meio na surdina, ela estava conseguindo avanços, ela viu que também não está tão livre, né? É verdade, até no capítulo que a gente vê sobre a organização mesmo e conta sobre a purificação, termina eles falando, né? A gente precisa ficar de olho nessa delegada. Eles começam a ficar mais ali, não só na Maria, mas na Mirella, que tá tentando ajudar a Maria. Nos capítulo 17. Eu vi como se fosse um episódio de uma série na minha cabeça, enquanto eu tava lendo esse capítulo. Começa meio ambíguo ali, né? Tipo assim, ó, Mirella... Será que Mirella tá querendo dar uma espairecida? Está se arrumando? Está ficando bela para dar uma volta? Quer extravasar um pouquinho aí a vida, um pouquinho? Não. Ela quer o quê? Conseguir provas, trabalhar. Mais uma vez, Mirella está se disfarçando para ir de encontro a quem? O cara que cometeu os crimes contra marido de Maria e sua amiga no passado. Arquitetou todo um plano. Isso eu quero ouvir mais você do que eu quero falar, isso eu quero ouvir bastante dos seus comentários, porque esse é um capítulo longo e realmente é um plano de ação surreal. Eu vou dizer que foi o Epperson, esse capítulo é dele, precisa colocar isso no corte, mas foi ele que teve essa visão de série mesmo. Isso aqui é capítulo é sangue no olho, do começo ao fim, e ele vai. Aquilo que a gente falou, né? 3 capítulos atrás era o ponto de não retorno. Era só o primeiro ponto de não retorno. Exato. E Tipping Point foi pro espaço mesmo, e ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Tipo, cara, a construção desse capítulo foi muito genial. Vai entregando aos pouquinhos. Aí você vai falando assim, beleza, tá tudo tranquilo aqui. Você vai fazer isso mesmo? Não, não é possível que você vai fazer isso. Você tá usando até esse sapato específico porque você tá pensando que pode acontecer tal coisa. Você vai realmente fingir que você é uma menina bêbada que tá querendo comprar ali coisas ilícitas. Vai se colocar nessa posição de extremo risco para alcançar o que você quer. Até onde você está disposto a ir, e você sabe disso. Aqui vem um pouco da dicotomia do personagem Mirella. A gente tá vendo que ela é impulsiva, mas aqui tem uma escala de planejamento. Ela parou, ela se preparou, ela foi, ela deixou rota. Então aqui começa a mostrar pra gente também que ela não é só impulsiva, como eu falei há pouco. Ela tem uma sagacidade da rua, ela já passou por isso, ela já fez isso. Mas a questão é, por causa de uma menina, você tá indo até onde você tá disposto a ir, até onde você vai. E a sequência toda aqui esse é um dos meus capítulos favoritos dessa sequência. Na verdade, do 17 ao 20, se eu não me engano. Eu gosto bastante. Sim. Nossa, cara. Eu tenho um favorito que eu não vou revelar também, né? É demais. Mas, o que eu posso falar demais desse capítulo das pessoas que vão assistir? Cara, eu só falo assim, leia. O capítulo 17, acho que talvez é o auge da ação do livro. Ele não é o auge, tem coisas mais pra frente, mas aqui é o ponto onde você entende que a Mirella ela é uma puta delegada mesmo, policial, mais do que delegada, por assim dizer. Ela é uma puta policial e então ela consegue disfarçar, ela consegue chegar na boca, ela consegue conversar com os caras e ludibriar os caras. Porém, nem tudo sai como a gente planeja, às vezes. E a sagacidade dela também, no sentido daquela cena que, quando ela tá já na boca ali, tendo que conversar com um cara que é o meio que o intermediário do alvo dela. E você vê que as coisas não saem como ela tá planejando. A malandragem dela ali de, converter a situação, seguir o personagem dela e conseguir um acesso direto para quem que ela queria. E ela conhecendo com quem que ela estava mexendo, com até mesmo a questão de como um homem funciona, e usa disso tudo para conseguir alcançar o que ela quer.
E até o momento ali também, no finalzinho, que ela já consegue puxar o cara em direção do carro dela, aí ela só olha assim pra câmera de vigilância, só pra checar se tá funcionando. E só isso já é uma percepção pro cara sacar a arma, voltar pra ela e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Nesse momento, eu falei assim, meu Deus, Maria presa, se acontecer alguma coisa com Mirella agora, acabou. Mas ela atravessou aqui um caminho complexo. E agora, além de tudo, ela tá refém de outra pessoa, né? Ela tá agora devendo mais favores, né, do que ela deveria. Aliás, que cena, viu? Que cena incrível. Eu confesso que aquele final ali eu super não esperava, não me vindo. Mas depois eu parei pra pensar, né? Depois que eu terminei de ler o capítulo, eu parei pra pensar. E eu achei que fez super sentido, porque na verdade, assim, a Mirella é um personagem que está sendo construído desde o começo como alguém que meio que entende os limites do sistema, ou seja, que existem coisas ali que se ela fizer, enfim, ela não vai conseguir justiça pelos meios legais certinhos, né? Então ela entende que existem algumas coisas que ela simplesmente não pode fazer, né? Tem algumas coisas que ela tem que fazer para conseguir a justiça, né? Aqui eu acho que me caiu mais a ficha da Mirella como alguém buscando a justiça a qualquer custo, vamos dizer assim, né? Mesmo que ela tenha que fazer algo que seja fora da lei, fora do sistema, enfim. Esse para mim foi também uma surpresa, assim, esse final desse capítulo. Para mim, é como se fosse, pelo menos até agora, o auge, né? De perigo e como a Mirella se arrisca para continuar com essa motivação, né? De seguir atrás, de tentar ajudar, até talvez tomando uma atitude muito precipitada, né? Que coloca a vida dela mesmo em risco. Para mim foi um capítulo muito interessante, mas um capítulo bem angustiante de ler, até por você temer pela vida da personagem. Mas ainda assim você nota que, cara, ela tá disposta a tudo, né? Pra poder ajudar a Maria a ter a filha de volta. Capítulo 18 agora vem pedrada. E é flashback, né? Sim, curtinho, só 3 minutos. Eu até falei, nossa, um capítulo intenso. Só uns 3 minutinhos aqui me matar rapidão, mas aí você começa a ler e já vem um soco na tua cara mesmo. A gente vai descobrir um pouco sobre o passado do grande cabeça dessa organização criminosa. A gente percebe que essa questão não vem dele, já vinha do pai dele. E o que aconteceu na infância desse cara que meio que moldou o que ele é hoje. Momento ali muito, muito cruel e muito visceral, violento, onde ele simplesmente está sendo obrigado pelo pai dele a ver o crime que ele cometeu contra sua própria mãe e com um cara que, na cabeça de uma criança, era um cara desconhecido ali, que estava por algum motivo morto do lado da mãe dele, sabe? E foi pesado para mim porque a forma como o pai dele falou com ele, a forma de ele não queria ver a mãe dele ali e ele obrigava o filho dele, pegando no rosto dele com a mão toda ensanguentada e girando o rosto dele assim pra encarar essa coisa macabra que ele fez. E aqui eu venho com um conceito importante que a gente tem, que é uma diferença entre radicalismo e fanatismo. Bruno, você pode ser uma pessoa radical nos seus valores, na maneira que você enxerga, constrói, no que acredita, porque radicalismo diz respeito de você. Então, se você não quiser mais comer carne, se você só quiser usar uma determinada cor, você pode ser radical nessas decisões. O fanatismo é quando você expõe esse radicalismo para outras pessoas. E como que isso também vai criando mais pessoas fanáticas? Não vai criando mais pessoas radicais. Porque radicais são isso, são pessoas que querem se mudar e a partir daquilo ter um comportamento. Aqui eu vou criando mais uma horda de fanáticos. E é onde eu estou forçando mesmo a pessoa a seguir um determinado rumo. É o que acontece com o pai do nosso grande vilão e o nosso vilão também. A gente vai entendendo que não são pessoas radicais, não são pessoas que têm muita fé, são pessoas fanáticas a ponto de deturparem a própria imagem, deturparem a imagem de Deus e a partir disso criar toda uma corporação. Isso, nossa, isso foi muito forte porque desse ponto desse flashback da infância do cabeça atual dessa organização criminosa, eu entendi como ele conseguiu moldar tudo isso e como ele age
desde então com as pessoas que têm uma fé, que têm aquele propósito, que é justamente usar da palavra que ela acredita, né, da palavra religiosa para meio que inculpabilizar os atos vis que as pessoas acabam cometendo por ele. Da mesma forma que o pai usou o argumento de que foi o demônio que matou a mãe dele, foi usado também a questão de que o machado botou fogo na casa de uma idosa ali da congregação por um bem maior. É tudo essa mesma engabelação. Tu fez isso que é horrível, mas tá tudo bem, que é pra Deus, saca? É para o melhor para aquela pessoa. Você tá fazendo um mal, algo horrível, mas é pelo bem daquela pessoa. Então você pode ficar tranquilo. Pois esse passado do Flávio Augusto, agora a gente sabe que perigo que a Luana tá enfrentando. A dimensão real do perigo e do. Como vem agora, né? Até então era. Poxa, que triste que vocês perderam a guarda temporária da menina, mas quais são os impactos reais que isso pode ter? E aí você vai vendo assim, pode ter impactos absurdos. E aí vai ficando cada vez mais uma busca mesmo. Acho que esse arco todo, aí do 10º ao 20, o negócio escalou bastante, né? Ficou a atmosfera bem pesada. Eu já imaginava que ia para esse caminho, mas que consegue surpreender a gente bastante ainda. Mas esse 18, assim, eu achei ele extremamente cruel, né? E curto, né? Curto, mas assim, suficiente para você ver. Você entende muita coisa. Deixou mais curioso para saber mais sobre o Flávio Augusto, que eu imagino que a gente vai acabar encontrando aí na próxima sequência de capítulos, né? Mas nossa, cara, assim, o capítulo basicamente ele é uma cena, né? Você fica imaginando aquilo, porque ele é bem. A descrição ela é bem visual, né? Então eu consigo ver aquela cena pavorosa ali do corpos na cama e o pai dele, assim, é bem sádico, mas com uma postura como se fosse um profeta. Então é um retrato muito claro, né? Do que a gente tá vendo agora, inclusive, de retrocesso com as questões aí como tá rolando perto do aborto e tudo mais. Então, tipo, as coisas não mudam tanto daqueles anos pra cá. É muito louco pensar isso, né? Então, o quanto que esse livro é atual, mesmo quando ele traz um capítulo que é situado muitos anos no passado. Eu acho que o país não mudou muita coisa, infelizmente. Pra mim, acho que até assim, dos 20 capítulos, na verdade, que eu vi até agora, acho que foi o mais impactante, com certeza. Eu concordo muito com o que o Diego falou. Eu acho muito legal como a gente consegue se colocar na cena, ver a cena. Eu acho que foi um capítulo assim muito muito vivo de imaginar as coisas ali acontecendo. Muito chocante também, né? Então eu acho que também foi um capítulo que me marcou bastante. E o 18, pra mim, né, o passado do vilão, ele é importante por mostrar que essa parte, né, familiar, né, o núcleo familiar, o que se aprende, né, com os pais ou com figuras de autoridade, isso se perpetua por muitas gerações. Então, a questão da religião mesmo, né, um exemplo muito claro. Um pai católico, né, vai levar o filho para uma igreja católica, e esse filho, né, desse filho vai levar para a igreja católica e assim por diante, até que tem uma quebra e aí um rompimento. Mas até que isso aconteça, tudo que vai se aprendendo, né, aprende-se da geração anterior. Então você tem muito a visão e o que a geração anterior prega, né, como verdade. É bacana ter um pouco da noção do passado do vilão, mas ainda assim eu me pergunto como de fato é esse vilão, né? Se simplesmente é só esse exemplo ruim do pai de mostrar o ritual da purificação através aí da morte da mãe e tal. Se isso veio como um choque, né, psicológico, e aí ele acabou tendo, né, a visão, o exemplo do pai como algo, uma perfeição a ser seguida, ou simplesmente ele acaba nem tendo isso, né, porque o choque é tão grande de testemunhar a cena, que talvez ele, enfim, ele acaba compreendendo a atitude do pai e acaba perdoando ele de certa maneira. Fica a dúvida aí para os próximos capítulos. Mas até agora tá incrível o livro. Parabéns aí, Eberson. Parabéns aí, Gustavo. Mas então, seguindo para o capítulo 19, a gente tem esse capítulo que é um tanto quanto tenso, quando a Maria vai ao abrigo na tentativa de ver a sua filha, Luana. Nos capítulos anteriores, a Mirella meio que falou assim, ó, sua filha tá aqui nesse endereço, ao menos pelas grades você vai conseguir ver ela. E, literalmente, a Maria é presa, cara. Nossa, esse negócio me pegou muito, mano. Por que te pegou, Bruno? Agora eu vou fazer as perguntas. Nossa, porque, tipo, a gente vê o desespero que ela tá, a ponto dela invadir o abrigo, né? Ela acabou, tipo, beleza, não vai me deixar entrar, então eu vou dar um jeito aqui. Invade o abrigo e vai falar diretamente com a diretora, né? Falou ali com a diretora. E a forma que ela agiu, saca?
Tipo, a diretora falou, sai daqui, vou ligar. E ela foi, enfiou o dedo ali pra desligar e mandou a lata, falou, eu quero ver minha filha, você tem que me contar onde é que tá minha filha. E o negócio ainda piora a situação, porque você acaba descobrindo que a Luana não tá mais no bendito do abrigo, que já foi embora pra Jericó. Ela entra em desespero, mas essa cena foi forte, porque ela começa a chorar ali mesmo, só que ela dá um clique ali. Tipo, cara, se tem uma coisa que eu aprendi com a Mirella, é que eu preciso manter o meu controle. Eu não posso mostrar fraqueza diante dos meus inimigos, né? Ela recupera aquela força dela, mas o prazo dela recuperar essa força, cruzar a porta, o delegado corrupto tá lá esperando ela pra prender ela. Aí pra mim, fala assim, gente, que sacanagem, mano. Se ela tava presa de forma metafórica, agora ela tá presa de verdade. É bom demais ver o efeito que causa no leitor também. Tipo, não é só. Cara, eu amo leitura coletiva muito demais. É muito bom ter essa proximidade até com o autor, saca? Saber de onde é que veio, de como é que foi construído. É muito rico. E finalizando o papo de hoje com o capítulo 20, quando a Mirella investiga a garota com a tatuagem de T aqui na nuca dela, né? Mais uma vez, Mirella dessa vez ela não cria uma personagem, ela usa-se da sua própria identidade, dos próprios poderes ali, né? Para meio que ter acesso às informações. Mas ela tem aquele jogo de cintura de quando a diretora ali perguntar, mas você tem um mandato para ver os arquivos dos prestadores públicos aqui? Ela fala, nossa, esqueci no carro. Será que você não pode deixar eu dar uma olhadinha? Aí eu deixo o mandato lá com a sua secretária ali na frente. Dá certo, porque ela sabe como é que funciona. Passa pra dentro, tem acesso aos arquivos. E aí ela só fala assim, o capítulo finaliza assim. Aí como eu estou seguindo a risca bonitinha, eu terminei de ler isso, eu acho que ontem ou anteontem, e fiquei aqui esperando, né, até o dia que a gente bateu o papo, pra depois eu seguir a leitura, né? Confesso que eu li pelo menos o primeiro parágrafo do próximo capítulo, que eu fiquei meio perdido. Mas ela simplesmente, Mirella, vai fazer o suspense dela, pegou o arquivo, começou a ler o arquivo, mas ela não conta pra gente o final. Ela fala assim, te peguei, seu filho da mãe. Acabou. Próximo capítulo você descobre. E eu tô aqui esperando até agora. E aí no próximo capítulo a gente descobre semana que vem, encerramos o capítulo 20. A gente Vocês vão sentir na pele o que eu senti. Cara, eu gosto muito. Aqui a gente fala muito do passado já, de um outro personagem que já tinha aparecido lá no comecinho, com assistente social, de como que a Mirella faz. Aqui ela também já tá meio sem alternativas, ela não sabe muito pra onde ir na investigação dela, ela se apegou. E ela já avançou demais, ela já, como a gente falou anteriormente, passou do ponto de retorno e ao se apegar a isso, ela começa a descobrir passado dessa personagem, que também é uma personagem importante para a história, para o livro, e isso vai ficar um pouco mais definido nos próximos capítulos. É isso que eu posso falar sem dar spoiler. Eu já ia até falar o nome da personagem. Não, mas é isso. Acaba o capítulo 20 ali com um baita de um gancho, numa situação muito alarmante. E muito curioso para saber como é que a gente vai desenrolar esses próximos capítulos. Muito curioso. E pela galera lá do grupo que já leu e meio que tava só falando assim, capítulo 20 de alguma coisa, meu Deus, eu quero matar os autores, eu já tô esperando aí o que vai acontecer. Vamos ver se eu vou compartilhar. Vou participar da próxima conversa já, tá? Deixa que o Emerson se explique. E é isso. Gustavo, muito, muito obrigado por esse segundo encontro aqui. Você vê, nós dois, a gente conversou o tanto que a gente conversaria com mais 5 pessoas aqui, porque tem muita discussão pra gente conversar sobre essa história. A gente que fala demais. Não, mas que bate-papo do bom, sério. Eu poderia ficar aqui, ó. Se a gente pegasse o fio da meada ali dos nossos comentários ali, a gente ia onde? Vai longe. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço mesmo. Vamos fazer um jabazinho aqui pra lembrar que a galera que a pré-venda vai continuar até o dia 26. É o dia 20. Até o dia 20. Delícia. Eu só tô com o livro aqui, ó. Ah, nossa, eu só fico vendo as fotos que vocês compartilham nos stories e falando assim, quando é que vai chegar o livro? Assim, eu vou mentir que eu peguei pela primeira vez o livro físico hoje, tá? Nossa, cara. Ele tá lindo, lindinho, assim, uma graça. Não, mostra aí pra galera com detalhes, pra eles verem aí, ó, galera. A minha câmera, ela não ajuda tanto, mas ele tá bem bonito. Nossa, tá lindo. Assim, ele tem essas páginas aqui que são coisas sensacionais, assim, que eu gosto bastante. Da maneira como fez a diagramação, assim. Enfim, eu realmente estou bem feliz, assim, eu fiquei com ele na mão, assim, adoro cheio de livro novo, não sei você. É maravilhoso, né? Você que brinca que eu deixo a parte do merchan dos recados pro Everson, que ele sabe os números de cabeça.
que a pré-venda vai até o dia 20. A gente tem que bater nossas metas para a gente poder ter a live com o Ale Santos, ter também a nossa Eco Bag, ter também o quadro Resistência do Ilustra Black, que é o quadro que, inclusive, eu tô pleiteando na minha casa, que eu acho sensacional. E aí, enfim, é o esforço final aí da nossa reta aí pra gente conseguir atingir as nossas metas. É isso, galera. E como vocês puderam ver aqui no vídeo, tá incrível a qualidade do impresso. Vale muito a pena, mesmo se você já leu no digital. Eu sou do time que se eu li no digital e a história me cativou, eu compro edição impressa. E eu comprei. Eu só tô esperando aqui chegar, porque eu vou ter a honra de ter o nome dela, Luana, aqui na minha estante, saca? Porque essa história, eu ainda tô no capítulo 20, mas ela já vale, sim, tá aqui entre o crivo do crivo da qualidade da literatura na minha curadoria, pessoal. Mais uma vez, obrigado. A gente fica por aqui, pessoal. Nos encontramos na semana que vem com mais uma discussão da nossa leitura coletiva de O Nome Dela é Luana. Tem aqui no e-book, mas você também pode comprar o impresso. Não é mesmo, Gustavo? É isso aí. Exato. Boa noite, pessoal. Até o próximo vídeo.